Olá pessoal, tudo bem? Sou Tommy Farias, nosso projeto Tommy Dicas de Português. E a aula de hoje a gente vai trabalhar crase. A gente já viu os casos facultativos de uso da crase e quando não se deve usar a crase. Hoje a gente vai trazer quando usar a crase normalmente. Antes disso, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, deixar aquele like e nas nossas outras redes sociais. Se inscrever lá no Instagram, bem como no Facebook, seguir as nossas páginas aí, que você vai ficar por dentro de tudo. A gente publica todos os dias durante a semana. Mas vamos ao que interessa. O caso de crase, nós vamos trabalhar hoje os casos obrigatórios de uso da crase, quando devemos usar. E o primeiro caso é bem simples, diante de palavras femininas. Vamos aqui. A gente viu que não se usa crase diante... Lulu, sai daí, Lulu! Não se usa crase diante de palavras masculinas. E então, sempre diante de palavras femininas, sempre é muito forte na língua portuguesa, mas é a regra. Diz isso. Então, vamos aqui. A primeira é... Tipo, fui à igreja. Isso aí. A igreja. Fui à igreja. Este a tem aqui o verbo ir. O verbo ir. Fui à igreja. Diante de uma palavra feminina que exige a preposição ou o artigo a antes de si. Lógico, é obrigado o uso da crase neste caso, bem como fomos, né? Fomos à cidade, a cidade. Mais uma vez, estamos diante de um verbo que pede uma preposição, um verbo transitivo direto, neste caso, e uma palavra feminina que exige o artigo a. Logo, somos obrigados a colocar esta crase no a. Tá bom? Então, este é o primeiro caso que a gente trabalha hoje, antes de palavras femininas. O segundo o segundo caso é diante de verbos que indicam o destino, vir, ir, voltar. Esses verbos assim como a gente viu agora há pouco. Então, eu considero o verbo uma das melhores formas de sabermos se usamos a crase ou não. A gente analisa. Se ele for verbo transitivo indireto, ou seja, pedir uma preposição, e a palavra seguinte for um substantivo feminino, que exige um artigo a, com certeza essa palavra será craseada. Tá bom? Então, preste atenção na transitividade do verbo, que vai te ajudar muito em relação à crase. Neste caso, quando a gente fala de verbos que indicam o destino, a gente pode ver aqui, vou à aula. Então, aqui a gente vê que tem o verbo ir e aula é uma palavra feminina. Que vai a algum lugar, ou seja, vou para a aula. Se a gente substituir esse a, se a gente tirar esse a e quiser mostrar aqui a preposição da intransitividade do verbo, do verbo transitivo indireto, da transitividade do verbo, a gente vai ver que tem aqui e tem a palavra feminina começando com o artigo a. Logo, aqui nós temos uma obrigatoriedade se usarmos só o a. Lembrando que antes do para, o a jamais poderá ser craseado, porque não há aquela fusão entre a preposição e o a. Então, se usarmos só o a, com certeza ele será craseado neste caso. Ou podemos usar a preposição e o a sem a crase, tá bom? E ainda trazendo só mais um exemplo aqui, só para ilustrar melhor, fomos à praça. Aqui também, como visto no exemplo anterior, exige a preposição do fomos, que vai a algum lugar, a preposição a, mas o praça, que vai à praça, para a praça. Inclusive, se a gente quiser substituir esse a
por para a, terá o mesmo valor e a frase continuará com o mesmo sentido. Então é importante lembrar que algumas expressões já exigem o a naturalmente. Algumas expressões do tipo às vezes, à medida que, à medida que, à medida que, à noite, à noite, à tarde, tarde. No caso, essas expressões são centenas ou sei lá, milhares, se não milhares, mas são dezenas de palavras, de expressões que são à tarde, que são expressões que exigem naturalmente a preposição. Então isso independe de verbo, de palavra seguinte, até mesmo que já está, as palavras seguintes já estão aí. À medida que, né? A medida, não é medida não, a medida que. Então essas são algumas das centenas, ou seja, dezenas de expressões que já exigem naturalmente a preposição a. Ou já o artigo naturalmente, a crase naturalmente, tá bom? Aquele, aquela, aquilo. Com esses pronomes pode acontecer crase nesses pronomes, desses tipos de pronome. Quando? A gente pode usar, vou trazer aqui um exemplo e a gente vê, refiro-me aquilo que aconteceu na cidade. Aqui, quem refere-se a alguém, ou seja, também é um verbo que ele pede uma preposição. E quando está iniciando, como estamos iniciando o aquilo, que já tem um a, também acontece esse caso de crase. Então, a crase aqui, ela é obrigatória. A gente viu que pode ser facultativo, mas na aula, na aula você pode ver no outro vídeo, na aula dos casos facultativos, onde isso pode acontecer. Mas, em geral, ela pode ser craseado, um desses pronomes, pronomes demonstrativos. Trazendo mais um exemplo aqui, o próximo ano, voltamos àquela, sei lá, cidade. Aqui fica bem claro o porquê de sermos obrigados a crasear esse A. Por quê? Voltamos. Quem volta, a gente falou que a crase normalmente se usa em verbos de movimento. Voltamos e volta de algum lugar. Ou seja, já tem uma preposição aí. Voltamos àquela cidade. Voltamos para aquela cidade. Ou seja, se a gente quiser tirar o A, pode tirar e subir de colocar o para aqui. Aí não precisa de crase. No próximo ano, voltamos para aquela cidade. Então, o A ele é aquela preposição clara, você está vendo para aqui, e inicia aquela com a letra A. Então, logo, neste caso, é um caso obrigatório de uso da crase. Tá bom? Vamos ao próximo caso aqui. Existem algumas locuções, como da locução à medida de a moda de, desde que ela esteja subtendida, ou seja, quando ela não aparece na frase,
mas está ali de uma forma clara. No exemplo, vamos ver aqui. Veste, Neymar. Vamos lá, usar o mesmo outro exemplo, Neymar. Por que nós usamos esse caso aqui? Porque aqui está subentendido a expressão, a locução, a medida de. A moda de. Ou seja, veste roupas à moda de Neymar. Ou seja, aqui dentro, aqui tinha a moda de Neymar. Ou seja, veste roupas como Neymar se veste. Então, nesse caso também, a gente pode usar, deve usar a crase. Majunga fez gol a Pelé. Bom, fez um gol a Pelé, ou seja, a moda de Pelé, como Pelé fazia, e aqui esse parênteses aqui indica que a gente poderia ter tranquilamente essa expressão, a moda de, ou seja, gol a moda de Pelé. Então, nesses casos, a gente é obrigado a usar a crase, como a gente viu como exemplo lá no uso proibido da crase, tá bom? E o nosso próximo caso é também de uso da crase, na indicação de horas. Quando a gente deve usar a crase antes de numeral, quando ele indicar hora. Mas preste bem atenção, tá bom? Por quê? Por exemplo, terminei minha aula às 11h30. 11h30. Aqui nós estamos diante de horas. E neste caso, a gente é obrigado a usar o acraseado. Mas, mais um exemplo aqui, só trazendo mais um exemplo. Saiu às 4 da tarde. Aqui a gente vê, está por extenso, mas isso não é levado em consideração. Se ele tiver por extenso, se tiver escrito o nome ou numeral, não importa. O fato é que o A deve ser craseado. Existe, porém, você deve ficar atento ao seguinte: as seguintes, se ela estiver diante de algumas preposições, a gente não vai poder usar a crase, que são, se tiver, por exemplo, das preposições para, desde, nossa senhora, desde, após, perante, e com, por exemplo, com. Se antes do A tivermos diante de uma dessas preposições, nós não podemos usar crase, é proibido. Tem uma preposição que é um caso facultativo, que a gente já viu na aula, que é até. Então, isso é um uso facultativo, está explicado na outra aula, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas, se tivermos se antes do A tiver uma dessas preposições, a gente jamais deve usar a crase. Por exemplo, saio após as 10 horas. Após as 10 horas. Então, tá bom.
após as 10 horas, após as 10 horas, saio após as 10 horas. Neste caso, a gente não vai poder usar a crase aqui, porque tem uma preposição que proíbe o uso dessa crase. Então, a gente tem que usar a preposição ou a crase antes de horas, de indicação de horas, mas se ela estiver sendo antecedida por uma preposição dessas aqui, ou que não seja até, que é um caso facultativo, a gente não pode usar este sinal de ligação de crase, tá bom? E só trazendo aqui mais um exemplo, nesse caso aqui para fechar, ficamos, por exemplo, ficamos desde as 8 horas, desde as 8 horas. Nós jamais poderemos usar a crase aqui, porque estamos diante de uma preposição que proíbe o uso dessa crase, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente fica por aqui. Fica aí as nossas redes sociais e muito obrigado. Até a próxima.